Página 51 do livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, de Bert Hellinger. O recordar que finaliza e une. Nos últimos anos, eu refleti muito sobre a ação conjunta dos vivos e mortos. Ano passado, na Alemanha, no âmbito da Feira do Livro de Frankfurt, houve uma discussão sobre o recordar. Essa discussão causou-me muita dor na alma, porque era superficial e não apreendia a profundidade do que tinha acontecido. Em meu livro Del Abschied 9, ocupei-me das conexões, mas ainda faltava algo. Ainda não as tinha aprendido totalmente. Então refleti sobre o autêntico recordar. O recordar que cura. Um recordar que finaliza algo e, ao mesmo tempo, une algo que estava separado. Se alguém experimentou quando criança algo terrível, isso é frequentemente reprimido. A psicanálise nos mostrou que é importante trazer à luz o que foi reprimido. Mas a observação mostra que quando algo é trazido à luz, isso ainda não é a solução. Ainda é necessário um outro passo importante. O passo importante é que a pessoa recorde com o que aconteceu sem lamentação. Por exemplo, alguém sofreu um acidente grave e talvez tenha ficado paraplégico. Ele se recorda disso de qualquer forma. Contudo, não existe solução se não concordar com o que aconteceu sem lamentação. Esse é um passo difícil, mas o contrário é pior. Precisa-se somente imaginar o que acontece se ele não faz isso, se lamenta isso. Entretanto, se conseguir dar este passo, da importância que agora vivencia, ele não pode mesmo mudar mais nada. Concordar com o que aconteceu, de forma que pode ser como é. Alcança no momento uma profundeza na alma e uma força que outras pessoas não podem ter, exceto se elas também tiverem vivenciado algo semelhante e concordarem com isso. Isso vale também quando olhamos para as vítimas que morreram nos campos de concentração. Nós e os sobreviventes precisamos ter a força de concordar com o que foi, senão estaremos desligados desse acontecimento. Essa concordância só é possível quando nós percebemos isso. Quando nós percebemos isso como algo que está inserido em algo maior, o qual não compreendemos. Temos a necessidade de desviar do terrível como se isso não pudesse existir. Entretanto, é o terrível que, no fim, está na origem de tudo e o sustenta. Apenas aquele que pode concordar com o terrível é totalmente livre. Uma experiência me mostrou bem isso. No centro do Holocausto, em São Francisco, uma mulher, uma senhora idosa, que quando criança tinha estado no campo de concentração em Dachau, na Alemanha, veio falar comigo. Ela me descreveu a cena de como estava deitada no chão e um soldado da SS-10 colocara o pé sobre sua barriga e atirava em crianças judias ao redor. Isso é a coisa mais terrível que se pode imaginar. Contudo, naquele momento, ela teve uma vivência. Ela se sentiu repentinamente para além do acontecimento. Sentiu uma felicidade inacreditavelmente profunda e estava totalmente fora do horror e da dor. Ela disse: se alguém tivesse fincado uma faca na minha mão, não teria sentido nada. Estava naquele momento em sintonia com algo maior. E isso incluía o terrível. Essa sensação a tinha acompanhado desde então. Ela disse também: com Hitler em mim, com o agressor em mim, estou totalmente reconciliada. Não é nada que me bloqueie. O que disse aqui sobre as vítimas vale igualmente para os agressores.
Também os agressores estão ligados a algo que está além deles e que os usa. Isso fica claro em muitas constelações. Quando em tais constelações deixa-se que os acontecimentos sigam o seu curso livremente em um nível bem profundo, chega-se a uma união entre as vítimas e os agressores. Eles se tornam iguais. Em um nível profundo, tornam-se iguais. Neste momento, as vítimas não são mais vítimas e os agressores não são mais agressores. Os vivos precisam se afastar do grande acontecimento que transcorre aqui, entre as vítimas e os agressores. Então existe paz. Os assassinos se sentem atraídos pelas vítimas. Entregamos um assassino ao movimento de sua alma. Ele se sente atraído pelos mortos, pelas suas vítimas. Lá, ele encontra a paz. Não se deve interromper o seu caminho. Quando ele reconhece os mortos, quando os fita em seus olhos, então não pode fazer outra coisa, a não ser guiar o caminho em sua direção. Isso agora não significa que ele deve se matar, mas deve reconhecer que através do assassinato pertence a eles. Muitos assassinos no tempo do nazismo sentiram-se grandes e poderosos. Isso às vezes nas constelações se expressa em seus descendentes. Quando deixamos que se deitem ao lado dos mortos, ao lado de suas vítimas, eles se envergonham repentinamente e ficam humildes. Então, começa esse movimento em direção aos mortos e encontram a paz. Assim, os descendentes se sentem livres da obrigação de ir no lugar do assassino. Existem, contudo, situações em que se torna evidente que os assassinos persistem em sua convicção. Então, ajuda-se os seus descendentes a se afastarem deles, a retirá-los do seu coração e entregá-los a um poder maior. A paz para os agressores e vítimas. Precisamos nos resguardar em relação aos assassinos e vítimas, em querer saber exatamente o que é adequado, como se pudéssemos fazer isso. Nas constelações familiares, recebemos indicações que não podemos comprovar. Quando então digo, os assassinos se sentem atraídos pelos mortos. Isso iria pressupor que sei disso, mas aqui não se trata disso. Nas constelações familiares, com descendentes de agressores, trata-se de ajudar os vivos a se libertarem de um emaranhamento. Nisso é importante saber que não se pode redimir o assassino de sua culpa, mesmo que seja um jovem. O olhar do terapeuta se dirige em primeiro lugar para a vítima. A única medida que se pode tomar é fazer com que o assassino olhe para a vítima. Daí, surge para ele um movimento em direção às vítimas. Com elas, o assassino encontra paz, caso esse movimento tenha êxito. Bom e mal. No nosso modo de pensar, estamos presos à ideia de que somos livres e, portanto, responsáveis pelos nossos atos e nosso destino, e que por isso existe o bom e o mal. Quando se observam famílias, fica claro que isso não é assim. As vítimas, nos campos de concentração, embora fossem inocentes, não puderam, através do fato de serem boas, mudar os seus destinos. Da mesma forma, muitos assassinos não puderam mudar os seus destinos. Também estavam emaranhados. Mesmo assim, cada um é responsável. A simples diferenciação em dizer que ele era livre e poderia ter se modificado e, portanto, é responsável, não está certo. Ele não era livre. Estava emaranhado. Mesmo assim é responsável e precisa arcar com as consequências. Somente depois que tivermos essa visão das coisas,
podemos chegar à harmonia com as forças mais profundas e a luta contra o mal, como o imaginamos, chega ao fim. A ideia de que o mundo deveria ser diferente do que é e de que o ser humano tem o seu destino em suas mãos vai longe demais. Pois mesmo os piores destinos e também os crimes têm um efeito sobre tudo, que nós talvez pressentimos, mas não entendemos. Vejo também os piores destinos nesse contexto. Então, não são terríveis para mim. Algumas pessoas permanecem à margem do rio e julgam o rio, mas nunca entram nele. Quem entrou nele sabe que pode falar sobre isso. Então hoje ficamos por aqui e até o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Até a próxima!